Boa noite. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, vamos então dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, um capítulo longo, mas nós estamos aqui quase que finalizando com algumas instruções dos Espíritos. E hoje nós vamos trazer aqui para a gente pensar um pouco a respeito da melancolia, uma mensagem que foi dada por François de Geneve em Bordeaux. Então é esse sentimento de melancolia que é comum, né, a nós, né, a humanidade, quem não sente, quem não já sentiu e quem não vai sentir. Uma coisa que é relativamente comum para o espírito encarnado aqui no planeta Terra é ter esse sentimento aí de melancolia, né? Então, o ensinamento que nos é passado aqui pelo Evangelho. E depois nós vamos complementar com algumas coisas aqui da Joana de Ângeles, desse livro Encontro com a Paz e a Saúde, daquela coleção maravilhosa, a coleção psicológica, né, série psicológica da Joana de Ângeles, que ela é uma profunda conhecedora, esse espírito, né, é profundo conhecedor, ela é uma profunda conhecedora da psique humana, então ela aborda aí temas, todas essas questões que envolvem as nossas emoções, ela trata com muita propriedade, né? Ela tem muito conhecimento nessa parte, então é sempre bom a gente pegar aqui alguns conceitos dela. Então aqui no capítulo que fala das crises existenciais, nesse livro aqui, Encontro com a Paz e a Saúde, a gente vai fazer um link com essa questão da melancolia, né? Então vamos aqui à leitura do Evangelho, né? Da instrução desse Espírito para nós. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga. Então está perguntando se a gente sabe por que de vez em quando a gente é visitado por esse tipo de sentimento, né? Por que será? E continua já dando a resposta. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia de vós, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Então aqui, olha, está dizendo, aqui está dando prova para a gente, na verdade, que a verdadeira, a nossa verdadeira pátria, né, enquanto seres assim pensantes e vivos, ativos, né, ativos, porque a matéria sem o ânimo do espírito, ela é nada, ela é inerte, né? Então a matéria, o corpo material, é pertinente ao mundo material. Só que um corpo material sem um espírito para animar não é nada. Ele não é nada, né? É como se fosse uma roupa que não tivesse um corpo para vestir. É uma roupa que ia ficar lá, né? Então, daí a gente percebe que o que perdura, então, e o corpo acaba, é perecível, né? O nosso corpo material, ele se desgasta, assim como uma roupa fica velha, rasga, né? Não serve para nada, o nosso corpo também. Então a gente entende que o que sobrevive ao corpo, que é o espírito, isso sim é esse ânimo, né? Essa coisa que anima o corpo, que é o nosso espírito, e é eterno e é indestrutível. Então a gente percebe que o espírito, o lugar verdadeiro, a pátria do espírito não é o mundo material. O mundo material é a pátria do espírito enquanto encarnado.
Depois que deixa essa veste, depois que deixa esse corpo, a verdadeira morada, a verdadeira vida do espírito é no mundo espiritual. Então, nada mais natural do que o espírito ansiar por voltar para o seu lugar de origem, não é? Vamos pensando assim pela luz da razão, nada mais natural isso daí. Então, quanto mais o espírito tem essa consciência, sabe disso, né? E quando eu falo tem essa consciência, é no sentido assim, não é nem essa consciência clara, né, a nível de estar, porque a gente tem um esquecimento do passado, esses conhecimentos a gente está talvez aqui revendo e tudo mais, né? Mas quando eu falo, quando o espírito tem isso já, vamos dizer assim, impregnado no seu ser, já tem essa consciência adquirida, mas na sua mente de espírito eterno, não na mente encarnada aqui, que é bem limitada, né? Quando o espírito já está imbuído disso, isso já faz parte dele, ele já conquistou esses conhecimentos, nada mais tirará isso dele, a gente percebe que talvez essa sensação possa ser até maior, né, de querer ali de vez em quando. Eu estava escutando esses dias atrás aí, sempre a gente ouve algumas histórias, né, ali das pessoas que conviveram mais próximos ali do Chico, falando que ele de vez em quando, mas o Chico era, né, era fora da curva, ele é diferente, é um ser à parte, mas é um excelente exemplo para a gente. Então essas pessoas que conviveram ali para entender isso, né, um excelente exemplo para a gente estar entendendo isso daqui que eu estou falando. Então, algumas pessoas que estavam ali perto, próximas dele, falavam que de vez em quando ele dava uma escapadinha, que o corpo dele estava ali, mas as pessoas percebiam que o espírito não estava, né? Que o espírito saía para dar uma voltinha, né? Então, ou seja, acho que ele ia se retemperar, ele ia para outros lugares ali mais condizentes com a condição dele. Ele podia ir para onde ele quisesse, né? A condição dele ali permitia que ele fosse para onde ele quisesse. E ele dava uma escapadela lá, ficava depois voltava, né? E o pessoal percebia e até brincava. Chico, onde você estava, né? E aí ele falava que tinha ido dar uma volta. Então esses espíritos que têm essa verdadeira consciência, né, ali da verdadeira vida, dependendo da condição, nem todos, né, nós não temos a condição do Chico, não está ao nosso alcance, né, nessa condição ainda imperfeita nossa, a gente ainda não consegue. Mas quando a gente se depurar de uma maneira tal, a gente vai ter essa capacidade sim de estar indo ali se retemperar no nosso verdadeiro lar, né, na nossa casa de verdade e tudo mais. Ainda não é possível para a gente, para nossa condição, né? Mas então o que acontece? Então é meio natural que espíritos que o espírito sinta essa falta, né? Essa saudade, essa nostalgia, né? De algum lugar que está ali, né? Esperando por ele e tudo mais. Então pode gerar um certo abatimento, uma certa tristeza. Então, continuando aqui, né? Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Claro, resistir com energia, porque nós estamos aqui encarnados e enquanto estamos encarnados, a gente veio para passar um tempo, não dá para abreviar esse tempo querendo voltar antes da hora. Então tem que resistir, né? Tem que resistir a esse desejo de querer voltar para a terra natal, digamos assim, né? Então, resistir com energia essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, óbvio, né? Inatas por esse motivo que a gente acabou de falar. Porque o espírito sabe que o lugar dele não é aqui, no mundo material. O lugar dele, ele está aqui no mundo material por um tempo, né? Encarnado no mundo de provas e expiações, ou seja, passando por situações difíceis, né? Então é natural, é que nem quando a gente vai viajar, né? Se a gente está viajando de férias,
costumo dizer, viajar é uma delícia, mas voltar para casa é melhor ainda, não é assim? Mesmo quando a gente está de férias num lugar bacana, lá no paraíso, tá se divertindo, tá na praia, tá sei lá onde, é gostoso, é uma delícia, mas chega uma hora lá, passa alguns dias, a gente já tá louco para voltar para casa, né? Eu, pelo menos, sou assim. Por mais que seja bom, seja divertido, seja legal, a gente quer voltar para casa. Imagine você, não é uma viagem de férias que você não escolheu, você foi forçado, sei lá, por qualquer situação tem que sair dali da sua cidade, do seu país, da sua terra, da sua casa, do seu bairro, sei lá, alguma adversidade acontece e a gente tem aqui, né, sair por um tempo. Né? Qual é o sentimento que fica gravado em nós? A vontade de voltar, né? A nostalgia. A gente vê muito isso quando ali nos anos 60, 70, né? Teve aquele êxodo rural do Nordeste brasileiro para o Sudeste, onde para fugir da seca, da miséria, da pobreza extrema, o pessoal, todo mundo, né? Então, assim, muitos nordestinos deixavam ali os seus estados ali natal em busca de uma vida melhor aqui na região, no sul, no sudeste, no sul, sudeste, né? E quem teve assim, a oportunidade de conhecer, conviver, ver que o pessoal, muita gente, né, que fez parte desse êxodo rural, veio para cá em busca de uma vida melhor, né? Porque o sofrimento lá era muito grande. Mas o amor pela terra natal continua. Então, ficava, assim, eram pessoas, muitas pessoas, e temos várias assim, que ficam ansiando, né? Fica com aquela saudade da terra natal, aquele anseio de um dia poder voltar para lá, né, e que lá esteja melhor e tudo mais. Então, são pessoas que ficam nessa nostalgia, né? Não ficam plenamente felizes, ficam com aquela nostalgia de saudade da terra natal. Então, imagine para o espírito, né? É mais ou menos isso. Continuando aqui. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação que vos ajudará a romper os laços que mantém cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Então, nós temos nossas tarefas a fazer aqui. E enquanto a gente não cumprir com aquilo que a gente se propôs, né? Conforme a gente planejou, enquanto não for cumprido todo aquele projeto, todo aquele plano de vida que envolve ali família e outros deveres, não adianta a gente ficar se consumindo com sentimentos melancólicos, tristes ali, né, de nostalgia, de querer retornar. Não adianta, né? E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para o suportar, ou seja, as provas da vida que vão vir certamente, que sejamos fortes para suportar, né? Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorai. Por que fala que é de curta duração, né? Porque é uma existência, por mais que a gente, com a nossa longevidade atualmente, né, tem pessoas aí chegando fácil aos 100 anos de idade, o que seria, pensando uma vida longeva aí, 90, 100 anos, o que seria isso, né? Perto da eternidade. É nada, então passa muito rápido. Uma vida cheia de provas e de expiações é curta duração. Então tá dizendo, olha, que enfrentar essas provas, né, decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Então, que a gente
saiba ter paciência e esperar a hora certa, a hora marcada, né? Porque temos aí a hora marcada, a hora certa, não é exata ali, mas temos o tempo certo, não é a hora, é o tempo certo da partida. Não adianta querer antecipar as coisas, né? Mas quando esse sentimento de melancolia, esses sentimentos aí vêm abater a gente, fazendo com que a gente, por vezes, pense que essa vida é muito triste, é muito difícil, que seria bom ir para o lado de lá, né? E quando a gente começa a ter essas crises existenciais, olha só aqui, vamos pensar, vamos ler alguma coisa que a Joana de Ângeles traz para a gente. O texto é um pouco longo, então não vai dar para ler tudo. Eu vou ler alguns trechos, né, do que a Joana nos fala sobre crises existenciais. Então vamos lá. Em face dos avanços científicos e tecnológicos apressados e das ambições individuais quanto coletivas na busca insana de mais acumular e desfrutar, surgiu quase que de golpe a insatisfação pelo que se tem, pelo já conseguido, dando lugar ao vazio existencial responsável por conflitos íntimos preocupantes. Então veja que, né, quando a gente aqui está falando de situações materiais, né? Aonde a gente vai sempre buscando cada vez mais. E aqui casa perfeitamente com o que a gente acabou de ler no Evangelho, que para o Espírito isso não faz diferença, porque o Espírito sabe que não é as coisas materiais que vão ali aplacar, né, a sede do Espírito. Então, se engana aquele que acha que vai conseguir felicidade à custa de coisas materiais, né? É um ledo engano. Então aqui o que vai acontecer? Quanto mais se busca as coisas materiais, mais aumenta esse vazio existencial, porque o espírito sabe que nada vai preencher, nada aqui da matéria, né? Vamos pular aqui algumas partes e vamos mais para frente. Olha, inicialmente, então ele vai falando, né, que esse vazio existencial vai aumentando. E ele diz, olha, ela diz, inicialmente apresenta-se como falta de motivação para o prosseguimento dos objetivos que se vinha perseguindo e que perderam o significado psicológico, porque a saturação que se fez inevitável necessita de estímulos fortes para romper sua couraça constritora. A insatisfação disso decorrente perturba o humor e a alegria de viver, cede lugar ao tédio, à indiferença em relação a tudo quanto antes constituía enriquecimento interior e júbilo existencial. Então, né, a pessoa vai conquistando as coisas, evidentemente que a gente tem que experimentar uma satisfação pelas nossas conquistas materiais, afinal, nós estamos no mundo material. É bem diferente de querer colocar, apostar todas as fichas da felicidade, até porque a felicidade não é deste mundo, nas coisas materiais, que é evidente que vai existir esse vazio existencial, mas ter um equilíbrio, né? Não deixar também de se sentir bem feliz por estar dando conta das coisas, das demandas da matéria, porque a gente precisa dar conta das demandas da matéria, né? O ser humano tem preferências, seleciona o que lhe compraz, elege aquilo que realmente lhe convém dentro dos parâmetros dos interesses motivadores da existência. Assim sendo, quando defrontado com o repetido ou o desafiador, não estando em equilíbrio emocional, desliza para fugas psicológicas, transferindo os conflitos de direção e disfarçando sob outras manifestações. No fundo, permanecem as raízes da insatisfação que reflorescerão murchas e desfiguradas em outras apresentações conflitivas. Então, uma outra coisa que a gente percebe, né? A vida, a gente tem as coisas que a gente gosta. Mas a vida não é só fazer o que se gosta, é fazer o que é necessário, o que precisa, né?
Então, muitas vezes está dizendo aqui que quando chega esses desafios de fazer, de cumprir obrigações, de cumprir deveres, mas que talvez sejam deveres que não nos aprazem muito, não nos dão muito, não faz parte ali, coisas que não são da nossa preferência, né? Às vezes pode gerar também esse tipo de sentimento. E lá mais para frente, o ser humano possui profundidade que deve ser penetrada, superando a superficialidade do dia a dia na busca das qualidades autênticas que o fazem diferente dos demais animais, não reagindo, não agredindo, não se destruindo, não se desequilibrando, graças ao discernimento que o leva aos atos compatíveis com os níveis alcançados de sabedoria. Isso ela está dizendo porque antes, né, porque eu estou pulando partes, mas antes ela diz que como nós somos ali espíritos eternos, que já passamos por várias encarnações, adquirindo várias experiências que estão arquivadas no nosso ser, né? Então a gente tem essa profundidade que ela fala, que a gente tem que dar um tempo ali, né, para tentar buscar e penetrar, sair dessa superficialidade do dia a dia. Então, nesse ponto, uma meditação, né, um autoconhecimento, né, procurar olhar para dentro de nós mesmos, ver o que nos move, quais são os sentimentos que povoam aí, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e tudo mais. E mais para frente, olha, ela vai terminar dizendo: o ser humano é constituído psicologicamente de resistências que lhe facultam enfrentar constantes desafios emocionais, graças aos quais a vida arruma na direção da autorrealização. Crise existencial, portanto, é ocorrência normal, predispondo a avanços significativos na história do ser humano. Então, ela diz que quando essas crises vier, a gente tem que fazer o quê? Entender que elas vêm e superá-las, avançando. Em vez do abatimento e do desconforto, do abandono dos objetivos, cabe ao indivíduo em crise reconhecer que lhe é reservado o dever de enfrentar o acontecimento. Somente ele, partindo então para experiências mais enriquecedoras, portanto, mais carregadas de desafios. E assim encerra a Joana esses ensinamentos, né? Para que a gente, diante desses momentos de melancolia, de desânimo, de crises existenciais, de dúvida, que a gente vá buscar dentro de nós força, porque ela existe, ela está lá dentro de nós, recursos de prece, recursos de autoconhecimento, de uma meditação, né? Que a gente busque recursos para sair disso e continuar dando conta, né, das demandas aí da vida, tá? Então, fiquemos todos em paz, tenhamos uma excelente semana. Muito obrigada. Boa noite a todos. Nós, como todas as quintas-feiras, vamos ler agora, nessa segunda parte de nossas reflexões, sobre o Livro dos Espíritos. Estamos vendo as partes finais desse livro, que é a conclusão, né? Na parte final, tem vários itens da conclusão. Estamos na segunda parte. Vou ler o texto. O Espiritismo é o mais perigoso antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha os materialistas por adversários. Mas como o materialismo é uma doutrina que mal se ousa confessar, prova de que os seus profitentes não se acreditam bastante fortes e são dominados por sua consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E coisa bizarra, os mais céticos falam até mesmo em nome da religião, que também não conhecem e não compreendem como o Espiritismo. Tomam por alvo, sobretudo, o maravilhoso e o sobrenatural, que não admitem.
Ora, segundo dizem, sendo o Espiritismo fundado sobre o maravilhoso, não pode ser mais do que uma suposição ridícula. Não refletem que, assim procedendo, sem restrições contra o maravilhoso e o sobrenatural, fazem o mesmo com a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, o que é a revelação, senão as comunicações extra-humanas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, falaram dessas espécies de comunicações, que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, pois são, no sentido litúrgico, derrogação das leis da natureza? Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, rejeitam as próprias bases da religião. Mas não é sob esse aspecto que desejamos encarar o assunto. O Espiritismo não tem de examinar se há ou não há milagres, quer dizer, se Deus pôde, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Deixa ele, a esse respeito, toda a liberdade e a crença, mas diz e prova que os fenômenos sobre os quais se apoia só têm de sobrenatural a aparência. Esses fenômenos não parecem naturais aos olhos de certas pessoas, pelo fato de serem insólitos e exorbitarem dos fatos conhecidos, mas não são mais sobrenaturais do que todos os fenômenos de que a ciência nos dá hoje a solução e que em outras épocas pareciam maravilhosos. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais. Eles nos revelam uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, para melhor dizer, incompreendida até hoje, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. O Espiritismo, portanto, repousa menos o maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Os que o atacam nesse sentido não o conhecem, e mesmo que fossem os maiores sábios, nós lhes diríamos: se a vossa ciência, que vos ensinou tantas coisas, não vos revelou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábios. Então, vejamos algumas reflexões sobre esse texto, não é? O Espiritismo é uma ciência, embora talvez seja pouco conhecida como ciência, né? Mas talvez ela seja mais conhecida como religião, mas o Espiritismo também é uma filosofia, né? É uma ciência, uma filosofia e uma religião que surgiu como ciência, da qual se encontrou, né? Se chegou a uma filosofia e uma religião. Quanto ao estudo do Espiritismo, não pode ser exatamente como as ciências que estudam a matéria, mas nem por isso deixam de ser uma ciência, né? Ela tem o seu meio próprio, né? De encontrar, né? É um método próprio, pois o espírito não é matéria, então não pode se estudar como se estuda a matéria. É criado por Deus, né? O espírito é criado por Deus como ele mesmo criou também a matéria, né? Mas só que a matéria é a matéria e o espírito é o espírito. O espírito evolui em inteligência e é co-criador com Deus, né? Ele contribui para a criação, para o aperfeiçoamento da criação, o desenvolvimento, ou seja, o homem é aquele que auxilia o Criador, Deus. O espírito criado por Deus é eterno como Deus, mas sempre será co-criador. O Deus é único. O estudo começou com os movimentos das mesas girantes que começaram a se movimentar inicialmente, apareceram esses fenômenos inicialmente na América e depois se espalhou para a Europa. Foram chamados esses fenômenos de mesas girantes. As mesas giravam, subiam em direção ao teto e giravam no ar e também no solo. No decorrer do tempo, chegaram à conclusão que o movimento era de origem inteligente, obedeciam a uma ordem em certos momentos e faziam o que queriam em outros momentos, por exemplo. Depois criaram meios de fazer perguntas com respostas para sim ou não, e a mesa respondia. Só que sabemos que uma mesa não pode falar, não pode pensar e responder,
Portanto, só pode ter vindo de uma inteligência essas respostas. E quando resolveram perguntar quem respondia às perguntas, a resposta, a resposta dizia que era um espírito, um ser que já tinha vivido aqui na Terra. Então a pesquisa foi evoluindo até que se concluiu que haviam pessoas denominadas de médiuns que, segurando um lápis, poderiam escrever textos longos e mesmo livros com coerência no seu conteúdo, ditado por um espírito, pois não dependia do pensamento, do raciocínio daquele que estava escrevendo. E o espírito é um ser que foi encarnado um dia aqui no planeta Terra ou em um outro planeta. Também pode ocorrer de vir aqui, nos dar esclarecimentos. Desculpa. O espiritismo não é fundamentado no maravilhoso, no sobrenatural, como alguns costumam pensar, mas tem por base os fenômenos naturais com estudos comprovados por aqueles que estudaram seriamente o espiritismo como ciência. Se há estudiosos que se recusam a aceitar, há muitos que admitem a vida após a morte e as reencarnações a partir dos estudos realizados por Kardec e outros que deram continuidade aos estudos depois dele, e mesmo no tempo dele, muitos outros também fizeram esses estudos, Muitos deixaram livros para nós, e assim como temos novos livros, Mas muitos pesquisadores deixaram livros como William Crookes, Leon Denis, Gustave Gellé, Charles Richet e muitos outros. Hoje há avanços nos estudos, como por exemplo aqui no Brasil, há um estudo muito interessante que lemos algumas coisas, alguns textos sobre a glândula pineal, que é conhecida, como a glândula da mediunidade. Esse estudo, é muito estudado pelo Dr. Sérgio Felipe e sua equipe. Devem existir outros estudos, outras pesquisas também, A medicina, a cada ano que passa, se preocupa mais com a mente, com os hábitos saudáveis, do que também, não só com os remédios, para o físico, pois admite que a mente, estando sadia, o corpo dificilmente adoece. E o que os espíritos nos ensinam? Manter os bons pensamentos, a fé em Deus, confiar em Deus, orar, ler bons livros, ter hábitos saudáveis, ter boas palavras. Quer dizer, escolher ou identificar os pensamentos saudáveis ou não, prestar atenção às palavras a proferir e às atitudes a realizar, pois somos responsáveis por nós mesmos e todos os nossos atos têm suas consequências, que se não aparecem hoje, aparecerão em um outro momento. Portanto, somos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade, pelas nossas realizações ou pelos nossos fracassos. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec escreve sobre a origem dos fenômenos e a evolução deles. Vou ler apenas um item como uma revisão e um complemento do que foi comentado agora, É o item 4, sob o título de Manifestações Inteligentes, na introdução do Livro dos Espíritos. Se os fenômenos de que nos ocupamos se restringissem ao movimento de objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas, mas não aconteceu assim. Estavam destinados a nos colocar na pista dos fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se haver descoberto, não sabemos por iniciativa de quem, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Esta via, uma vez aberta, obedecia a um campo inteiramente novo de observações. Era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. Mas haverá realmente, neste caso, uma potência inteligente? Essa é a questão. Se essa potência existe, o que é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? É ela superior à humanidade?
Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes verificaram-se por meio de mesas que se moviam e davam determinados golpes, batendo um pé, e assim respondiam, segundo o que se havia convencionado por sim ou por não, à questão proposta. Até aqui, nada há de bastante convincente para os céticos, porque se podia crer um efeito do acaso. Em seguida, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas por meio de letras do alfabeto, dando o móvel um número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A justeza das respostas e sua correspondência com a pergunta provocaram a admiração. O ser misterioso que assim respondia, interpelado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio, deu o seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Esta é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia pensado nos espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Fazem-se hipóteses frequentemente nas ciências exatas para se conseguir uma base ao raciocínio, mas neste caso não foi o que se deu. Esse meio de correspondência era demorado e incômodo. O espírito, e esta é também uma circunstância digna de nota, indicou outro. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptar-se um lápis a uma cesta ou a outro objeto. A cesta, posta sobre uma folha de papel, é movimentada pela mesma potência oculta que faz girar as mesas. Mas em lugar de um simples movimento regular, o lápis escreve por si mesmo, formando palavras, frases, discursos inteiros de muitas páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia e etc. E isso com tanta rapidez como se escrevesse à mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos em que foi dado em Paris no dia 10 de julho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que há muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Abre aspas. Vá buscar no quarto, isso é o espírito falando para ele, né? Vá buscar no quarto, ao lado, a cestinha, prenda nela um lápis, coloque-a sobre o papel e ponha-lhe os dedos na borda. Feito isso, depois de alguns instantes, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu legivelmente esta frase, : Isto que eu vos disse, proíbo-vos expressamente de o dizer a alguém. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor, fecha aspas. O objeto a que se adapta o lápis, não sendo mais que simples instrumentos, sua natureza e sua forma não importam. Procurou-se a disposição mais cômoda e foi assim que muitas pessoas passaram a usar uma prancheta. A cesta ou a prancheta não podem ser postas em movimento senão sob a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, a que se designam pelo nome de médiuns, ou seja, intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que produzem esse poder estão ligadas a causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto se encontram médios de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual, essa faculdade, entretanto, se desenvolve pelo exercício. Bom, finalizando essas reflexões de hoje, né, vemos quantos conhecimentos o Espiritismo nos traz, né, para a humanidade toda, né?
confirma a existência de um mundo infinito visível e um mundo infinito invisível, e mundos em outros planos, né? Enfim, né? Um mundo, muitos mundos em um mundo, né? E assim vamos encerrando, né? Que tenhamos uma boa semana e até a próxima quinta-feira. Graças a Deus. Boa noite.